Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui à resolução de mais um problema da plataforma URI, o problema 1080, que também é um problema simples, fácil de resolver. Vamos aqui ler a descrição do problema. Então, ler 100 valores inteiros e em seguida apresentar o maior deles, bem como a posição em que se encontra esse maior elemento. Então, a saída aqui, como mostrado, tem que ser o maior elemento e na próxima linha a posição em que se encontra esse maior elemento. Então vamos lá resolver o problema. Vou aqui criar um novo arquivo. Vou chamar aqui de PURI 1180 e vamos pensar aqui nos dados que vamos utilizar. Nós precisamos de um vetor de inteiros, esse vetor vai armazenar os 100 valores a serem lidos. Precisamos de uma variável também inteira, que vai armazenar o maior valor dentre esses 100. Precisamos de uma terceira variável, que vai armazenar a posição do maior valor. E também precisamos, caso usemos uma estrutura de repetição, como um for, por exemplo, iremos precisar também de uma variável para iterar, né, para ser incrementada nesse processo de repetição. Então aqui eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de n. Como n representa um vetor, e nesse caso a gente necessita de 100 posições, então n aqui, colchetes, 100, fecha colchetes. Precisamos de uma variável maior, né, que vai ser utilizada para armazenar esse valor que deve ser encontrado. Uma terceira variável que eu vou chamar de pos, para indicar a posição desse maior em relação a esse conjunto de 100 elementos. E vou utilizar também um int i para ser utilizada para fazer a iteração do for. Então, o primeiro passo dessa solução tem que ser a leitura dos valores. Então, como a gente já sabe, a gente já viu em outros exemplos, podemos utilizar o scanf para fazer essa leitura. E como a gente precisa fazer a leitura de 100 valores, esse scanf ele pode ser colocado dentro de uma estrutura de repetição, que nesse exemplo nós vamos utilizar um for. Então, lembrando que o for ele tem três componentes. O primeiro componente faz a inicialização da variável, que pode ser utilizada para fazer a contagem. O segundo componente é a condição de parada, ou seja, essa estrutura de repetição ela vai continuar se repetindo enquanto aquela condição de parada enquanto a condição for verdadeira. E o terceiro componente seria justamente para fazer o incremento da variável. Então aqui nós temos um for, i começando de 0 até i menor do que 100, porque queremos fazer a leitura de 100 valores, e o incremento aqui seria o i++, certo? Então dentro desse for nós vamos colocar o scanf, lembrando que o scanf ele necessita, nesse caso aqui, que seja informado o tipo do valor a ser lido. Como precisamos de um inteiro, o tipo aqui é o %d, e o scanf também precisa saber o endereço de memória onde esses valores vão ser armazenados. Então, nesse caso aqui, a gente informa o i comercial, n, que é o vetor, e a posição i para indicar, nesse caso aqui, fazer a leitura em cada posição i de 0 até 99. Então, nesse primeiro passo, essa nossa solução está fazendo a leitura dos valores. Posteriormente, logo em seguida, a gente precisa saber, dentre esses 100 valores, qual deles é o maior. Então, uma forma de fazer isso seria pegar o primeiro valor desses 100 elementos como referência. Então, aqui a gente pode atribuir ao maior o elemento índice 0 do nosso vetor. Fazendo isso, a gente também precisa indicar que a posição atual do maior é 0. Então, num primeiro momento, a gente considera que o primeiro elemento já é o maior.
E após isso, a gente vai fazer uma varredura no vetor e comparar elemento a elemento em relação ao maior. E caso seja dentre esses próximos elementos, do 1 até o 99, caso seja encontrado valores maiores em comparação ao maior corrente, esse valor do maior ele vai sendo atualizado. Então, por exemplo, ao fazer uma comparação com o elemento na posição 1, se o número que tiver na posição 1 do vetor for maior, esse valor vai ser atualizado. Em seguida, esse novo valor vai ser comparado com o elemento da posição 2 e assim sucessivamente. Então a gente vai fazer uma varredura nesse vetor à procura sempre de elementos que são maiores. E para isso a gente precisa tanto utilizar uma estrutura de repetição, nesse caso a gente vai utilizar o for novamente, e a gente precisa utilizar também uma estrutura de condição. Então a gente sempre vai fazer comparações com a variável maior em questão e os valores, os próximos elementos do nosso conjunto dos 100 números, né? Então, como a gente já está considerando o elemento 0 nesse primeiro passo, o nosso for aqui, ele deve começar, na verdade, na posição 1. Então a gente vai começar a comparar com o primeiro elemento, depois com o segundo, depois com o terceiro e assim sucessivamente. E dentro desse for, a gente insere aqui a nossa estrutura de condição, que vai fazer justamente a verificação. Quero saber se o elemento corrente aqui na posição i, ele é maior do que o valor armazenado na variável maior. Se isso aqui for verdade, então devemos atualizar o valor que está armazenado nessa variável. Então, maior passará a receber o elemento i contido no vetor n. E além disso, a gente precisa também atualizar a posição em que esse valor foi encontrado. Então, se antes, no primeiro momento, a posição era 0 e posteriormente um elemento maior foi encontrado na posição 5, a variável posição deve passar então a armazenar o valor 5. Então, nesse caso aqui, posição passa a receber o índice i, que é justamente o índice em que foi encontrado um novo elemento maior do que o elemento que estava armazenado na variável maior, ok? Então, nesse for aqui, nós estamos fazendo isso. Estamos comparando elemento a elemento do vetor com um valor referência. Nesse processo, toda vez que um valor maior é encontrado, a variável é atualizada e a posição também é atualizada, certo? Então aqui a gente garante que o conjunto de 100 elementos vai ser considerado por completo e que toda vez que um elemento maior for encontrado, a variável vai ser atualizada para conter justamente o maior dentre os 100 valores, né? E por fim a gente precisa exibir o maior elemento encontrado e a posição em que esse elemento se encontra. Então nesse caso a gente pode utilizar o printf. Nesse caso aqui, como é a exibição do número inteiro, a gente utiliza aqui pode utilizar o %d, né? O valor a ser exibido no primeiro momento é o da variável maior e em seguida exibir também a posição em que se encontra esse elemento. No caso desse problema aqui, a posição, esse índice da posição não varia de 0 a 99, varia entre 1 e 100. Como o nosso i aqui, ele estava variando, o nosso vetor ele considera de 0 a 99, então, consequentemente, a posição também está considerando de 0 a 99. Sendo que o problema ele precisa de uma posição entre 1 e 100. Então, nesse caso, basta incrementar aqui o valor da posição, que esse novo valor a ser exibido aqui no fim do programa vai exibir um valor entre 1 e 100. Então, vamos compilar aqui para ver se está tudo ok. A compilação foi terminada com sucesso. Não vou executar ele aqui nesse momento, porque seria necessário fazer a leitura de 100 valores. Mas eu vou colocar aqui a nossa solução na plataforma URI
e vamos verificar se a solução apresentada está ok. Então coloquei aqui, né, no campo da solução, vou fazer o envio e vou checar aqui nas submissões para saber se a solução foi aceita. Então aqui nesse caso está indicando um erro aqui. Então vamos aqui verificar qual foi o problema. Tá. Então aqui percebam o seguinte, né? Nesse for aqui que faz a varredura do vetor, eu estou verificando se o maior ele é maior do que a posição corrente. Então a gente precisa fazer o inverso. A gente quer saber se o índice I do vetor N é que é maior do que o valor que está sendo armazenado da variável maior. Então tinha feito uma troca aqui no sinal, né? Então vou recompilar, está ok, e vou fazer o envio novamente aqui para a gente verificar que realmente era esse o problema, certo? Então vou aqui enviar novamente. Envio feito e vamos verificar se a solução agora está passando, né? Então agora de fato foi aceita aqui pela plataforma. Então havia sido feita uma troca aqui nos sinais, ok? Então um problema simples, uma solução simples também para esse problema, que é justamente encontrar o maior valor num vetor ou num conjunto de valores. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro a resolução desse exercício. E qualquer dúvida, comentem, que na medida do possível eu tentarei responder, ok? Então, nos próximos exercícios vamos praticar mais esse conceito de vetores.